povo. E a forma de tratamento com Deus usa com o povo ele levanta uma nação ímpia, ele levanta um povo truculento, um povo violento, para poder levar o povo de Deus cativo para a Babilônia. É nesse contexto que entra Abacuque. Abacuque tem 3 capítulos. Você vai perceber que no primeiro capítulo é um capítulo de questionamento, é um capítulo que ele está fazendo queixas, é um capítulo que ele vai começar a mostrar um tanto quanto indignação. E aí, abrindo um parênteses rapidamente, você vai saber e vai perceber, talvez vai ter vivido, que na sua trajetória cristã, talvez você já olhou para Deus e perguntou por quê. Talvez você já olhou para Deus indignado e falou: Senhor, eu te sirvo, eu sigo o Senhor, tenho buscado ser fiel. E o porquê que isso está acontecendo? O porquê que isso veio na minha vida? O porquê que o Senhor está permitindo isso de acontecer? O Senhor é um Deus fiel. Talvez alguém já orou e falando assim: se o Senhor não falar comigo hoje, eu não vou mais servir o Senhor. Se o Senhor não entrar com providência agora, talvez eu vou virar as costas, eu vou deixar o ministério, eu vou deixar de pregar, eu não vou cantar, eu não vou participar do círculo de oração, eu vou entregar o cargo. Talvez você, em meio a um tratamento de Deus, você se sentiu indignado. Assim estava Abacuque. Abacuque ele vai mostrar uma queixa, ele vai começar questionando ao Senhor: Deus, por quê? Você já falou para Deus por quê? Deus, por quê? Por que está acontecendo isso? Porque uma nação tão ímpia e vem sendo levantada para punir nós, que somos um povo justo, o povo de Deus. Tem alguma coisa errada aqui, porque era para ser o contrário, mas nós estamos percebendo que uma nação que é ímpia, um povo pagão, um povo idólatra, está sendo levantado e cercando nós, povo de Deus. Isso está errado, isso não está certo. Nós vamos perceber que quando o povo é levado cativo para a Babilônia, quando você lê o Salmo 137, você vai perceber que eles estavam indignados, eles estavam contrariados. Ele fala assim: nós estávamos ali à beira das margens do rio, e aí os povos eles vieram e falaram: canta para nós, pega a harpa, toca. Vocês são conhecidos como um povo de Deus, um povo que gosta de festa. Vocês são conhecidos como um povo festivo, um povo barulhento. É agora a hora que nós queremos ver vocês fazer festa aqui. Mas como que é possível fazer festa se nós estamos longe de casa? Como é possível fazer festa quando nós estamos percebendo que Deus está moendo a gente? Então nós fazemos o seguinte: nós não queremos cantar, nós não queremos fazer festa. O que nós queremos fazer é pegar a nossa harpa e pendurar no salgueiro. E assim nós fazemos. É assim que está acontecendo, porque eles estão contrariados, eles estão revoltados, eles estão indignados com a forma com a qual Deus está tratando, embora Deus já tivesse avisado. Deus avisou, Deus chamou e falou: olha, vocês precisam endireitar as veredas, vocês precisam melhorar os seus caminhos. Quando eu lembro de Jeremias no capítulo de número 7, o versículo de número 3, ele fala: ouve, casa rebelde, povo de Judá. Ele estava na porta do templo, ele não foi profetizar às praças. Essa palavra não era para o povo, essa palavra não era para as pessoas, era para o povo de Deus, era para a igreja. Era o povo de Deus que estava entrando no templo, e ele falava: ouve vocês que estão entrando no templo, assim diz o Senhor. E qual que era o assim diz o Senhor do profeta? Era a chave de casa? Era a chave de carro? Era apartamento? Não, ele está dizendo: assim diz o Senhor, melhorem os seus caminhos. Melhora os caminhos. Melhora o caminho. E o povo ainda assim continuou, e Deus começa a chamar o povo de dura cerviz. A cerviz, eu fui procurar entender o que era, e está falando da sua cervical, essa parte aqui da sua nuca, do pescoço. Ele estava querendo dizer que o povo era de dura cerviz, que não se dobrava.
Era um povo que não se quebrantava. Era um povo que estava pecando, fazendo o que era errado e não se dobrava, não reconhecia que Deus era o Senhor. Eles estavam achando que Deus não poderia tratar, e Deus avisava: eu vou quebrar, se não consertar eu quebro, se não consertar eu vou usar uma navalha para poder punir vocês. E eles continuaram pecando da mesma forma. E aí esse pecado, como eu disse, traz a consequência, um tratamento de Deus. E é interessante, Deus começa a tratar, o povo fica indignado. Parece que nós vemos o retrato da nossa geração de hoje. Que às vezes o pastor está aconselhando, está exortando, está chamando a atenção, está tentando abrir os olhos, e tem alguém que está indignado com a palavra que o pastor às vezes fala para poder mudar. Aonde já se viu o pastor falar para mim que está errado? Talvez um relacionamento extraconjugal, e ele me exorta, ele fala, mas está errado. Nós vemos uma geração hoje assim, de dura cerviz, que às vezes não consegue compreender que nós estamos vivendo na última hora. Aí Deus fala: esse povo de dura cerviz, eu vou punir eles. Eu vou usar a Babilônia como uma vara. Eu vou punir, porque é necessário, com o amor de pai. Eu vou tratar com o meu povo. Eu vou tratar com eles com amor de pai. Eu vou fazer isso. E aí você vai perceber, a Babilônia vem para poder levá-los. Nessa hora o profeta começa a falar: mas Deus, espera aí, é um povo violento. O povo caldeu era tido como um povo truculento. Eles eram conhecidos porque eles pegavam a cabeça dos inimigos e esmagavam nas rochas, nas pedras. Era um povo ruim. E da onde já se viu o povo de Deus ser cercado por um povo tão ruim assim? É o tratamento de Deus. Então ele questiona, ele fala: uai, mas até quando? Ele está falando assim: Senhor, até quando? Até que dia que isso vai durar? Quanto tempo que isso vai ficar desse jeito? Aí ele está indignado, ele fala: porque eu estou aqui clamando violência, 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 e o Senhor não faz. O Senhor não responde. Até quando eu vou te mostrar essa causa? Até quando eu vou mostrar isso? Eu vou olhar para um lado, eu vejo violência, eu olho para o outro, eu vejo destruição. Eu não consigo enxergar qual que é a lógica que o Senhor está usando para poder fazer desse jeito. Indignação. E parece que nessa hora que a gente está indignado, que a gente ora, que às vezes a gente quer fazer chantagem com Deus, que às vezes a gente quer se posicionar de uma maneira assim, um tanto quanto uma criança, que se Deus não fazer o que eu quero, então eu vou fazer aqui uma pirraça. E nessa hora, sabe o que acontece? Deus faz isso aqui, ó. Quem já experimentou o silêncio de Deus? Muitas vezes é melhor você ouvir uma repreensão do que às vezes ver Deus calado, porque dói. O silêncio de Deus, ele dói, mas é parte do tratamento. Então você vai perceber que chega esse período, tem uma segunda resposta, uma primeira resposta. Deus se põe a responder. Deus fala assim: ó, tá desse jeito, esse povo é ímpio mesmo, mas é eu estou usando eles, mas é eu que estou tratando. Eu estou usando isso, mas o tratamento é meu. E talvez você não consiga entender o que eu estou pregando aqui. Talvez você olhe e não consiga entender, mas Deus, ele faz assim. Ele faz assim na nossa vida. Eu estou afastando esse amigo, está dolorido, tá, mas o tratamento é meu. Às vezes eu uso essa enfermidade, mas não é a enfermidade em si, esse tratamento é meu. Porque é nessa hora que você vai se colocar a buscar. Você já percebeu que quando às vezes a prova ela chega, a doença chega, às vezes a escassez chega, como é que a gente fica crente? Já viu que isso muitas das vezes chega a nós perto de Deus? Já viu que quando nós está arrochado para valer, é nessa hora que nós fica mais crente? Porque a tendência é que quando tiver tudo tranquilo a gente vai relaxando.
Você ora, Deus responde. Você pede, Deus faz. Você está ali clamando, o papai vai fazendo, vai colocando a mão. A tendência é você ir ficando tranquilo. E vai ficando relaxado, vai falando, não, Deus está comigo, está tudo certo. Eu nem peco mais. Eu nem erro mais. E a gente vai ficando. E a gente vai ficando e vai ficando. Mas aí você vai ver que o Senhor de vez em quando ele aperta o nó. Alguém já viu o Senhor apertar o nó para o seu lado? E diga-se de passagem, dirigido pelo Espírito Santo, eu quero te mostrar, e o Senhor fala isso no meu coração. Ele está apertando o nó para a igreja. É tempo de despertamento. Ele está apertando aí, vai arrochando. E só vai percebendo quem são os remanescentes. Porque tem muito crente hoje em dia que está preocupado com o jogo do Brasil, com o jogo da França, com o jogo não sei do que. Está perdido com o jogo de Tigrinho, está perdido com não sei mais o que. Daqui a pouco está brigando por causa de Lula, por causa de Bolsonaro, brigando por causa de não sei do que, correndo atrás do dinheiro, correndo atrás de tanta coisa, e não tem se atentado. E o nó está arrochando. Nós estava conversando dentro do carro e o Senhor falando comigo no meu coração sobre a parábola das 10 virgens. Você já parou para prestar atenção que palavra mais pesada que é? Abre-nos a porta, Senhor. E quantos são aqueles que talvez por estarem distraídos, não estarem percebendo o nó arrochando, Deus chamando os seus remanescentes. Deus está despertando os seus. Deus está chamando aqueles que são dele. É tempo de nós se posicionar em posição, meus amados irmãos. Porque o nó está arrochando. O trem está apertando. Tem muita gente que às vezes está lá, meio cá, meio crente, meio no crente, nem tem isso. Mas os remanescentes Deus está levantando. E eu acredito que ainda há 7.000 que não se dobraram. Ainda há 7.000 que não se curvaram. Ainda há 7.000 que não se corromperam. Ainda há 7.000 que continuam crente na palavra, na doutrina, na oração e na santificação. Eu sei que ainda tem crente que levanta, que ora de madrugada. Eu sei que ainda tem crente que busca a face do Senhor, que ainda teme ao Senhor, que se desvia do mal, que teme ao Senhor. Eu sei que ainda tem. E esses são os rabiscos na terra, os remanescentes dessa última hora. Remanescente. Porque a gente vai observando o cenário. Quando nós olhamos para a igreja brasileira, nós vemos um contexto diferente. Nós vemos as pessoas talvez trocando aquilo que é santo por aquilo que é profano. Nós vemos as pessoas trocando culto por jogo de futebol. Nós vemos as pessoas talvez trocando o culto por festa de aniversário, por um churrasco. Tudo isso em nome, em prol, não é em nome a minha primeira igreja é a família. Então eu posso, é culto de ceia, não tem problema, eu vou para o shopping, pastor, eu vou passear, porque eu tenho que cuidar da minha casa e não está errado. Nós vamos percebendo as pessoas trocando, colocando e mudando a ordem, tirando a prioridade. Mas eu creio que ainda tem aqueles que valoriza, como diz a palavra de Deus, vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 noites em outro lugar. É chuva, é sol, é com a igreja cheia, é com a igreja vazia, eu estarei lá e eu vou adorar o Senhor. E eu vou glorificar a Ele, eu vou me posicionar, porque eu sou um remanescente nessa última hora. Eles estão mudando, eles estão colocando um comportamento diferente. Hoje você não assusta, mas já tem pastor ensinando que não tem problema beber um golinho de vinho. Já tem pastor ensinando que não tem problema, essas coisas tem nada a ver. Já estão ensinando, não tem problema não. Tem problema, pode continuar. Porque na verdade eles estão ensinando isso. O que Deus quer é o seu coração.
Eles estão ensinando: venha como está e permaneça como estás. Eles estão ensinando isso. Por isso que você vai perceber que às vezes a igreja abarrota de gente. No dia do culto da revelação, da mesa redonda, do sal grosso, do tapete, que o corredor de fogo, essas coisas, tudo a igreja abarrota. Não cabe de gente dentro da igreja. E eles vão te mostrando só isso: uma vida material, uma vida terrena. Você vem, dá 10, Deus te dá 1000. Eles estão ensinando isso. Eu estou falando isso, irmão, porque eu rodei um tempo na estrada. Eu viajei para muitos lugares, eu via muito isso. Eu via isso, irmão. Então não estou falando coisa que eu ouvi falar. Eu vivi na prática. Eu já escandalizei em cima do altar, vendo coisa errada, o povo fazendo essas coisas. Não, porque Deus acabou de me mostrar uma visão. Eu vejo uma mão que escreveu na parede o número 200. Eu não consigo entender, mas eu estou sentindo um arrepio aqui. E esse arrepio eu estou entendendo que é confirmação de Deus. Olha lá, a serva de Deus já está chorando. Não é porque Deus está falando. Esse número 200 é porque tem que trazer uma oferta de R$200. Tem 10 pessoas com R$200 aqui na igreja. Porque eles perderam o temor de Deus. Porque eles se esqueceram, irmão, que nós temos que temer ao Senhor, porque o nó está arrochado. Deus está apertando a gente, irmão, para nós continuar crente. Não entenda ao contrário. Não entendam que as provações que vêm é para você afastar ou desviar. Pelo contrário, porque o ouro mais puro, ele é provado no fogo. É por isso que as provações, elas vêm para deixar você mais perto de Deus. Então segura firme nas mãos do teu Criador que te remiu e continua olhando para o alvo. Aleluia. Primeiro capítulo: questionamentos, indignação, queixas. O Senhor responde. Ele está falando: isso aí, ó, é eles, mas sou eu que estou por trás. Eu uso isso aí para te moldar. Eu uso isso aí para te fazer crescer. Eu uso isso aí para te fazer me adorar. Eu uso isso aí para te deixar mais crente. Aleluia. E aí chega no capítulo de número 2. No capítulo 1 é queixa, questionamento, indignação. Mas você vai para o capítulo 2, existe uma mudança no posicionamento. Em vez de ficar questionando, em vez de ficar perguntando agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mudar minha postura, eu vou tomar uma posição, eu vou tomar um prumo. Agora eu vou tomar uma posição diferente. Eu não vou ficar mais reclamando. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me colocar na torre de vigia. Eu vou sair daqui do questionamento. Eu vou subir para a torre. Aqui ele está falando. E aí, nessa torre, você vai mostrar que, você vai analisar e pensar comigo que essa parte aqui de Abacuque mostra a saída do temor à fé. Eu vou deixar de duvidar. Eu vou deixar de reclamar. E agora eu vou crer. Eu vou sair daqui de baixo, que eu estou questionando, reclamando demais. Eu estou perguntando até coisa que eu não entendo. Que tem hora que nós faz isso, irmão. Nós nem entendemos, está nem sabendo e fica questionando. Aí eu entro. Mas agora eu vou sair daqui. Eu vou subir. Porque eu sei que lá na torre Deus vai falar comigo. Eu sei que se eu me posicionar, Deus vai trazer resposta. Eu sei que se eu parar de reclamar, oh glória, eu sei que se eu parar de murmurar, oh glória, Deus vai trazer resposta. Eu sei que se eu parar de apontar, Deus vai falar comigo, oh glória. Eu sei que se eu voltar a consagrar e jejuar e buscar a face do Senhor, Ele fala, porque Ele fala ainda. Ele fala, Ele fala, Ele fala. Ele é o Deus que fala. Ele é o Deus que traz a resposta. Aleluia. Ele é Deus que responde. Ele é Deus de resposta. Alamandu que manarasai, elebaraia. Emidicaia sou. Alamandarabasúria. Ele é Deus que responde. Ele é Deus que ouve.
e traz resposta. Então volta a buscá-lo. Volta, alai do remaço e me cai. Porque ele traz resposta. É só posicionar. Posiciona. Aí o profeta posicionou. Aí ele fala: eu vou posicionar porque eu sei que Deus vai responder. Está escrito no texto, ele fala assim: ó, eu vou me subir para a torre de vigia, e lá eu vou ouvir o que Deus tem para falar. Aí ele está lá. E aí Deus pega e fala assim: ó, então, já que você está aí, tudo que eu falar você escreve num lugar grande. Quem passar correndo de longe vai ver. Ele saiu do temor e passou a um posicionamento diferente. O que nós temos que fazer, irmão? Em vez de ficar, eu não entendo, eu não sei isso, eu não aquilo. E tem hora que nós não entendemos o trabalhar de Deus, não. Você já leu Eclesiastes capítulo 7, versículo 13, 14? Ele fala assim: ó, ninguém consegue endireitar o que ele fez torto. E ele fala assim: ó, no dia da alegria, aproveita, desfruta. Quando está tudo indo muito bem, aproveita. Mas no dia mau, considera. Porque Deus fez tanto este como este, para mostrar que o ser humano não tem governo e nem domínio sobre os dias que estão na terra. Ele mostra isso. Você consegue explicar o trabalhar de Deus? Você consegue explicar o agir de Deus? Tem uma palavra lá em Provérbios que fala assim: ó, se os passos do homem é dirigido por Deus, como é que ele pode entender o caminho que ele vai? É por isso que a palavra de Deus fala também, irmão, aleluia, que existem caminhos que parecem ser vida, parecem ser bom, mas o seu final é morte. É por isso que muita porta se fecha. É por isso que tem coisa que você planejou, você sentou, desenhou, estava muito bonito, no final das contas não deu certo. É porque, irmão, é porque Deus que entrou no meio e falou assim: não, eu vou fechar. Eu prefiro fechar e tratar com o meu vaso do que eu abrir e perder ele. Você está aí, irmão? Glória. Então agora o tratamento de Deus. E aí, aqui eu quero que você entenda: torre fala de posição, mas a torre não muda Deus. Eu subi para a torre, eu me posicionei, mas a torre não muda Deus. Deus continuou sendo o mesmo Deus. O mesmo Deus que estava usando os caldeus, foi o mesmo Deus que estava ali ouvindo Abacuque. Ele não muda. A torre não muda Deus. A torre muda eu. A torre muda você. Você vai perceber. E para subir nessa torre, você precisa de disposição. Diga para alguém: disposição. Se nós não dispor, irmão, se nós não falar assim: não, eu vou subir para a torre da oração, e eu tenho que estar disposto. Pode ter certeza. É no dia que coloca o pastor falou aqui já. No dia que colocar um propósito de oração na igreja, é naquele dia lá. Que às vezes chove, que às vezes chega parente em casa, que às vezes acaba a gasolina do carro, que às vezes acontece um bocado de coisa, só para você deixar de vir no propósito. Mas quem está disposto, irmão, enfrenta chuva, enfrenta sol. O parente chega e fala assim: vamos lá comigo. Se você não for, você fica aí que daqui a pouco eu volto, que eu tenho um propósito, eu estou disposto. Eu vou buscar minha bênção e não saio de lá enquanto eu não tiver encontro com ele. Está disposto. Olha para você ver, torre fala de disposição. Ele subiu, ele estava disposto agora. E aí, essa disposição, para você ver que é necessária na nossa vida. Jeremias 18, Deus fala com ele: Jeremias, você conhece a história do vaso, o oleiro. Mas antes de tudo, ele fala: Jeremias, dispõe-te, levante-te, dispõe-te. Ele quer trabalhar com gente que está disposta. Ele está mostrando que para ele quer mostrar, ele quer trazer, mostrar ali a visão. Mas antes, dispõe-te, se levanta.
E eu quero profetizar no nome de Jesus que talvez o teu ministério estava escorado, a tua chamada estava escorada, mas o Senhor vai te dar disposição hoje. O Senhor vai te encher de disposição, é hoje. É hoje que Deus te levanta e te dá disposição. Levanta, porque Deus te dá disposição, oh glória. Aí você vai falando de disposição. Ezequiel capítulo 2, verso 1. Ezequiel, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Eu queria que Deus falasse comigo. Eu queria que Deus trouxesse a resposta. Eu queria tanto que Deus me usasse. Eu queria tanto ser um instrumento de Deus diferente. Então, levanta-te, dispõe-te, põe-te de pé, e Deus vai falar contigo. Ou quem tiver desmantelado, meia boca, meio para lá, meio para cá, ele não vai ouvir. Ele vai ver alguém ouvindo. Você já viu Ezequiel? Deus está falando com Ezequiel, o povo está ouvindo. Deus falar com Ezequiel, está olhando, eu estou vendo uma voz, nós estamos ouvindo uma voz aqui, nós estamos sentindo medo, nós estamos apavorados, mas não estamos entendendo nada. Daqui a pouco Ezequiel está lá bambim, falando, eu estou entendendo tudo, eu estou entendendo tudo, eu estou entendendo tudo. E tem alguém que está olhando e fala assim, eu não estou entendendo nada. É mais ou menos assim, às vezes o pastor se dispõe, se levanta, Deus está falando com ele. Se você não levantar e dispor junto com o pastor, você não vai entender nada. O pastor vai estar puxando para um lado e você, não, mas eu acho que não é aí não. Não, mas eu acho que não tinha que ser assim não, tinha que ser para lá, tinha que ser para cá. Porque você não levantou, você não ouviu o que Deus falou. Mas se você se dispor, Deus vai falar com você. Salmo 81, 10, fala assim, abre bem a tua boca e eu te encherei. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Isso mostra de disposição. Essa posição também, essa disposição também me fala sobre estar disperso ou desperto, despertar. Efésios 5, capítulo 14, ele fala assim, desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará de entre os mortos. Desperta tu que dormes. Às vezes nós vamos encostado, igual o hino nacional, deitado em berço esplêndido, ao som do mar à luz do céu profundo, encostado. Não, o pastor faz, o pastor dirige, o pastor prega, o pastor cuida. Não, fulano vai, fulano faz, fulano vai ter que visitar. E aí a gente vai percebendo às vezes uma geração de uma igreja encostada. Não está percebendo, irmão. Eu estava conversando com o varão dentro do carro ali, nós conversando e eu conversando e nós trocando ideia. E aí fluindo ali a conversa e eu entendendo tudo. E a igreja às vezes não está percebendo. Jesus voltando, tudo acontecendo. Tem gente que não entende o porquê de Covid, o porquê de terremoto, o porquê de a terra está sendo sacudida, o porquê que o nó está rochando, o porquê que muita gente está abandonando a fé. Ninguém está percebendo e tem gente que está lá querendo brigar em rede social por causa de A, por causa de B, por causa de C, porque não sei isso, porque aquilo. E não está percebendo nada. E não está entendendo nada. Não consegue entender porque está dormindo. E o sono ele pode vir de várias formas. O sono da negligência, o sono da indolência, o sono da brincadeira. Já percebeu isso? Eu tenho uma mensagem que fala só do sono. Outra hora, Deus permitir, pastor, vem cá e prega a mensagem do sono. Só sono, eu prego. E engraçado, toda vez que eu prego a mensagem do sono, o povo fica cochilando. O fogo está caindo e o povo... É o sono. Eu vou falando os tipos de sono, né? Deus vai mostrando para nós. Fala comigo assim, torre fala de vigilância. Pastor Cícero, ele trabalha com isso. O estado de vigilância, a postura do vigilante. Eu trabalhei com isso também há muito tempo. A postura fala. Então eu tenho que ter uma postura. A minha postura como um vigilante inibe o ladrão. Se ele olhar e ver um camarada lá com o ombro caído,
Você vai ver a pessoa distraída, ele entende que aquilo ali é o caminho mais fácil que ele vai conseguir penetrar ali naquele lugar. A minha postura de vigilante. E aí você já vai entender. Eu quero falar com você sobre vigiar. Eu quero falar com você sobre vigiar. Eu tenho pregado isso esses dias constantemente, sobre vigilância. Porque você não sabe o dia e a hora que ele vem. Nós sabemos que ele vem. Acabou de falar aqui, foi ministrado, foi falado. E dentro daquilo que está sendo ministrado, irmão, nós não sabemos a hora. Então, se eu não sei a hora, se eu não sei o dia, se eu não sei o momento, o que eu tenho que fazer? Vigiar. Eu tenho que estar atento. Eu não sei se você tem esse pensamento, esse sentimento, mas eu tenho. De vez em quando eu paro assim, eu fico olhando para o céu. Eu vou olhando para o céu assim e falo, quem dera. Oh, quem dera. Se Jesus voltasse agora. Quem dera se não fosse hoje. Enquanto tem muita gente que está projetando para daqui não sei quantos anos. Eu costumo falar, a gente está aqui na terra e não sabe o dia e a hora. A gente tem um gabarito, um projeto de vida. Mas nada pode substituir o anseio do crente de morar no céu. Eu projeto, eu tenho um sonho, igual eu mesmo estou fazendo faculdade. Estou estudando. Mas sabe de uma coisa? Se Jesus falar, estou voltando, fala, fica faculdade, fica apartamento para trás, fica carro, fica título, fica tudo. Eu estou indo embora para a glória. É lá que é meu lugar, irmão. Eu estou aqui de passagem. Por isso que eu tenho que estar alerta, vigilante. Eu brincando com os irmãos lá da igreja. Eles falando assim, pastor, o jogo do Brasil, domingo, como é que vai ser? E tal. Eu falei, aí eu vou para o culto. Não, mas é porque eu queria, não sei o que, eu vou para o culto. A casa de oração vai estar aberta. E eu vou estar na igreja. Aí eu brincando, eu falei assim, se fosse uns crentes antigamente, pode ter certeza que você ia ouvir um sermão mais ou menos parecido com isso aqui, ó. Quem dera se Jesus voltasse, se você estivesse assistindo um jogo de futebol. Eles iam falar isso. Você vai estar lá assistindo, gritando gol, e Jesus vai estar voltando, você vai para o inferno. Você ia ouvir isso aí mais ou menos. E aí a gente vai parando e pensando, os antigos têm razão. Eles que tinham razão, irmão. Não é que mudou as coisas. Não tem problema, não é pecado. Mas foi deixando. Mas quem dera, irmão, que nós fôssemos uma igreja alerta, vigilante. Lá em Lucas fala para nós, falando sobre vigilância. Mantenham as vossas candeias acesas. Cingi os vossos lombos. Estejam preparados. Porque você não sabe a hora que vem. Então vive uma vida vigilante, irmão. Fica atento, fica ligado, sem distração, sem embaraço. Deixa o pecado de longe, como diz Hebreus no capítulo de número 12. Deixa todo embaraço. Considera a nuvem de testemunha que está à sua volta. Deixa os embaraços e o pecado de perto que te rodeia. E prossiga correndo com paciência a carreira que vos está proposta. Olhando firme para o autor e consumador das vossas fé, que é Jesus Cristo. Está entendendo isso? Finalizando a mensagem. Torre que nós temos que subir. Eu já falei do contexto, já falei da aplicação, mas existem torres. O pastor falou de torre, mas aqui na cidade tem torre, pastor? Tem, né? Eu vou subir lá na torre, lá, na caixa d'água da cidade. Não é isso que eu estou falando. No sentido espiritual que nós vamos trazer para as nossas vidas, é a torre da oração. Eu preciso subir na torre da oração. Pastor, mas eu estou orando tanto, ora mais. Pastor, é tão difícil, porque parece que quanto mais a gente ora, eu já ouvi esses dias, quanto mais a gente ora, mais difícil fica. Aí eu falei, então se você parar de orar, vai ficar mais fácil? Nós temos que orar, irmão. Consagrar, nós não podemos trocar a torre da oração pela torre da rede social. Que às vezes a gente passa horas embranhado, como eu digo lá na nossa igreja, com o esbuticado. Eu falo assim, com o olhão esbuticado,
passando ali, ó, e o tempo inteiro é 1 hora, é 2 horas, é 3 horas, é 4 horas, é 5 horas, olhando vídeo que não leva ninguém para nada, ainda mando para meio mundo de crente, o crente manda outro de volta, eu fico mandando um para ele manda um para mim, eu vou mandando de volta, ele manda mais, e assim a gente fica um bom tempo. E oração que é bom? Nada. Aí a igreja não é uma, aí não perde a espiritualidade, aí a igreja vai entrando na carne, fica uma igreja carnal, que não consegue ter discernimento, que não consegue provar os espíritos. Eu prego isso lá na igreja. O crente não ora, não busca discernimento, não lê a palavra, qualquer um te engana. Qualquer um engana. É igual eu usei o exemplo aqui, irmão, escuta o que eu estou falando. Eu fui nos lugares que eu falei, não tem condição. E eu sentado no altar e vendo, e o profetão lá falando, porque Deus mandou, que eu estou vendo uma mão, que eu estou vendo um coração sendo trocado, que eu estou vendo um bicho dentro do outro. Aí ele ia lá, orava, tirava a minhoca da cabeça dos outros, da orelha dos outros. Eu falei, gente, mas como que pode um negócio desse? Tirava espinho da barriga dos outros, tirava um bocado de coisa dos outros. Aí quando ele fazia isso, irmão, acabou. E o povo esquecia até de Deus. Era o raio-x de Deus. Raio-x, não sei se você já passou por aqui em Planura, mas lá pro lado de Uberlândia, lá já vieram uns raio-x lá. Uma vez eu estou num lugar e o raio-x entregando um raio-x para todo mundo, revelando para todo mundo e não sei o que. Aí ele falou assim, eu quero chamar o cantor, que não me conhecia, o cantor, o Labareda, cadê ele? E eu já estava vacinado na época, e eu vendo que aquilo ali era tudo falcatrua. E a hora que ele me chamou, eu cheguei lá, aí, aliás, eu nem fui, estou chamando, eu falei assim, eu não vou não, vem cá que eu vou revelar. Eu falei, não vou não. Pastor, mas você não crê em revelação? Eu creio, irmão, eu gosto desse negócio. Eu acho bom, mas quando é de Deus. Quando o negócio é de Deus. Esse negócio de, vamos fazer uma mesa de revelação, que Deus vai revelar, que eu já ouvi de pastor falar para mim, que se Deus revelar, Ele revela. Tem bagagem, irmão, para contar para vocês. Não vou nem falar muita coisa não, que não. Aí o raio-x de Deus, ele vem e fala, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo, e traz o seu salário, e traz o seu dinheiro, e traz não sei mais o que. E eu pensando assim, não vai ir ninguém. Não vai ir ninguém, o povo é crente aí. Vai ficar com vergonha o profeta, vai ficar envergonhado. Quem ficou envergonhado foi eu, irmão, que eu lá sentadinho no canto lá, olhando aquilo, e eu fazia fila assim, ó. O povo trazendo salário, trazendo pix, trazendo celular, arrancando vitoração de ouro, colocando no negócio. Ixi. E o profeta ele ainda falava assim, ó, Deus acabou de me revelar, esse celular seu que está travando aí, traz ele, porque esse celular seu não está prestando para nada mesmo, traz ele para cá. E o povo ia lá e arrancando o celular e jogando lá. Falei, pronto. Celular de uma marca aí que não vão falar, questão ética, né? Mas tem um celular aí que era, na época, comprou, travou. Esse celular aí mesmo, traz ele aqui. E aí ficar cheio de celular, cheio de relógio, cheio de não sei o quê. E Deus está me revelando um CPF. Eu falo, mas para quê? Para que revelar CPF? O chassi de uma moto. Tá. E aí? Não, e o RG. E aí? E aí? Mas sabe de uma coisa? Quando nós não nos posicionamos na torre da oração, esse tipo de coisa para nós é um prato cheio. É um prato cheio, as pessoas vão enganar. Vai à torta e direita atrás. Às vezes está com a vida desconcertada, bagunçada. Mas o profeta fala, se você trazer uma oferta de 100 reais, Deus vai te dar um carro novo. Aí a pessoa está bagunçada, desconcertada. Ela traz 100 reais e fica esperando Deus fazer. E o conserto que é bom? Eles viam chave de tudo que você imaginar. Da casa, do carro, do apartamento, chave de moto, chave não sei do que, chave de faculdade, chave não sei da onde. Mas a chave do conserto, essa eu não via. Visão de prumo para aprumar os crentes, para deixar eles na posição, essa eu não via. Visão de desempenadeira, essas coisas você não via. E o povo achando bom. E aí eu comecei a questionar Deus, eu comecei a ficar igual o profeta. Deus, e aí, ué? Eu estou andando para lá e para cá, andando essas regiões nossas aqui, tudo, para lá e para cá, e vendo esses negócios, eu não vou dar conta não. Porque é isso. Comecei a falar com Deus. Aí Deus começou a falar comigo.
Porque isso tinha que acontecer, sabe para quê? Ele falou comigo: para que se manifestem os verdadeiros. Porque o verdadeiro, irmão, ele reprova essas coisas. Eu falo: não, Deus não está nesse negócio, não, isso aí não é de Deus, não, porque o profeta falou lá na live do Instagram, ó, não tem culto de doutrina, não tem escola bíblica na igreja para ir atrás de live de profeta. Irmão, é avivado pela palavra. Né? Às vezes a gente vai falar: não, avivamento, nós vamos pular e marchar. Irmão, isso aqui é avivamento, porque isso aqui vai gerar transformação na nossa vida. É dolorido, é ruim de dar glória, eu sei, mas é assim mesmo, né? A gente vai buscando, sobe para a torre da oração. Sabe para onde você vai subir? Para a torre da palavra. Lê a Bíblia, vai buscar na palavra, vai meditar na palavra, irmão. Pega nela, medita nela de dia e de noite. Salmo 1, bem-aventurado, ele vai dizer: feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Qual que é o conselho dos ímpios? Conselho dos ímpios: nada é errado se te faz feliz. Conselho dos ímpios. Conselho dos ímpios. Conselho dos ímpios, ele vai te mostrar que ninguém é de ninguém. Conselho dos ímpios. Conselho dos ímpios é: o João, nasceu João, mas se ele quiser ser Maria, ele vai ser. Oh, Jesus. Diz que agora vai começar a aprender por causa dessas mensagens. Agora eu vou embora, né? O pastor Cícero vai estar aí. E o conselho dos ímpios é esse, irmão. Não tem problema. O jovem, o conselho dos ímpios para o jovem é o quê? Você é careta. Se você tiver, sei lá, 15, 16 anos e ser bebê. Aí eu estava lá conversando com os jovens, eles falando esse negócio de bebê. Eu falei: o que é isso aí? O que é esse negócio aí? Eles veio falar para mim que é boca virgem, nunca beijou na boca. O conselho dos ímpios é que se você nunca beijou na boca sendo jovem, você é uma pessoa que não faz parte da galera. É o conselho dos ímpios. Aí o jovem às vezes é crente, está dentro da igreja e quer fazer parte da galera. O conselho dos ímpios tirou ele de lá de dentro. Conselho dos ímpios, você já escutou isso aí? Meu corpo, minhas regras. Conselho dos ímpios. Mas aí a Bíblia vai mostrar: bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Se os ímpios estão falando que não tem problema, que ninguém é de ninguém, eu ainda vou pela palavra, que o casamento é matrimônio constituído por Deus. Está falando que não tem problema, mas a Bíblia fala que é o contrário, então eu vou pela Bíblia. A Bíblia está falando que às vezes alguém fala: não, que esse negócio de não beber, você é careta, você é pecado. Ai, você é quadrado, você é besta, você é bobo, não está curtindo a vida, não está sabendo. Irmão, então nós vamos continuar quadrado, mas nós vamos morar no céu. Você está entendendo isso, irmão? É a palavra. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que mais? Nem se detém no caminho dos pecadores. Nem se detém. Ele não para no caminho do pecado. Não. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele medita nela de dia e de noite. Por quê? Porque ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros, que não receia o calor. Não receia o calor. Sabe que quando fala de calor, o que pode representar também? A prova. A prova ela vem, mas se eu tiver alicerçado na palavra, eu vou ser igual uma árvore. A prova vai vir, vai bater de um lado, vai bater do outro. Vai chegar de um lado, vai chegar do outro. O inimigo vai tentar te arrastar de um lado do outro. Mas você vai estar como árvore que foi plantada junto aos ribeiros. E nada vai tirar você da posição. E no tempo
tempo certo, o que acontece no tempo certo? Dá o seu fruto. Dá o fruto. Não vai ser antes, porque antes ele está verde. E não vai ser depois, porque senão vai estar podre. No tempo certo. E eu vou finalizar a mensagem, para não... Pelo menos você dá um glória a Deus aí. Vou terminar a mensagem profetizando sobre a sua vida. Eu quero profetizar no nome de Jesus um tempo de bênção sobre a sua casa. Tempo de alegria, tempo de paz, um tempo de bênção, um tempo de vitória, um tempo de prosperidade sobre essa igreja, sobre este povo, um tempo de abundância. Profetizo isso sobre a sua vida no nome de Jesus, porque coisa boa é aprender a esperar o tempo de Deus. Porque no tempo de Deus o gigante ele é obrigado a cair. No tempo de Deus a muralha ela é obrigada a cair. No tempo de Deus, não é no meu, não é no seu, não é no do pastor, é no tempo de Deus. Pegue na mão de alguém e diga para ele: aprenda a esperar o tempo de Deus. Diga para um outro alguém, diga: aprenda a esperar o tempo de Deus. Diga glória a Deus. Você está edificado por essa palavra, irmão? Mais uma vez eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Cícero, que nos fez o convite. Eu sei que vem mais coisa boa por aí, eu sei que vai vir mais pregadores, eu sei que vai vir mais pessoas de Deus para poder ministrar, mas eu louvo a Deus porque hoje o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui. Eu recebi o convite com muita alegria. Ele falou comigo, eu falo de coração. A hora que ele falou: Pai do Senhor, vai ter a conferência, queria que o Senhor viesse ministrar. Eu falei para ele na hora: Pai do Senhor, amém, conte comigo. Eu tinha uma escala de trabalho, e aí eu já chamei o chefe, falei: chefe, não conta comigo, esse dia quinta-feira, dia 16, não conta comigo, eu tenho um compromisso. Ele já entende, ele falou: está liberado, vai com Deus, que Deus te abençoe, te usa lá em nome de Jesus, e está tudo certo. E aí nós pegamos o carro, viemos, e estamos aqui firme, dando glória a Deus, e vamos retornar para casa debaixo de bênção, de vitória no nome do Senhor Jesus. Quando os irmãos forar, lembra de nós, lembra da nossa igreja, nós carecemos da oração de vocês, e com certeza de lá nós estaremos orando por vocês. Com certeza é fogo que sai daqui, vai para lá, é fogo de lá que vem para cá. E o povo de Deus é tudo cheio de Deus, para a glória de Deus, amém? Louve ao Senhor com as palmas. Eu agradeço a oportunidade, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, quem foi edificado por esta palavra? São verdades que você não ouve em qualquer lugar. Quando faz conferência, quando faz congresso, a movimentação é a favor do numerário. É trazer pregador conhecido para depois ele arrancar teu dinheiro lá na frente ou aqui, te enganando. E Deus está falando. Deus está falando para você. É membros da igreja trabalhando o dia inteiro, vendendo e revendendo para poder depois entregar tudo para o pregador e o pregador ir embora. Deus falou aqui, confirmou. É na mesma linha, irmãos. O que confirma se os homens de Deus estão na posição, muitas das vezes é os membros da igreja. O que Deus falou aqui, o que a palavra falou aqui, como o pastor disse dentro da sua palavra em Abacuque, é para exortar a igreja. E a confirmação, se a gente está na linha, é quando vem alguém e você, olha, bem que o presbítero André um dia pregou, evangelista Paulo pregou, pastor Cícero pregou, tal, é na mesma linha. É confirmação, irmãos. É isso que faz o mover de Deus. Deus quer qualidade, não é quantidade não. Quantidade dá muito é os probleminha vêm, ele está, glória a Deus. Os probleminha vêm, ele está, glória a Deus. E glorificando a Deus, porque existe uma paz espiritual. Aí você vai para a Bíblia, os discípulos presos, levando chicotada e cantando e adorando a Deus. É assim, e as verdades reveladas. Jesus de Nazaré, nosso Cristo, nosso Senhor. Entregue a sua vida a Ele.
Entregue, mas é entregar, se dedique, desperta, ó tu que dormes. Amém? Fiquemos de pé em nome de Jesus Cristo. Agradecer ao pastor, palavra poderosa, todos os irmãos que louvaram ao Senhor e adoraram. Tudo é para a glória dele, irmãos. Tudo que fazemos é para a glória dele. É para a edificação espiritual nossa e fortalecimento da fé. Nós somos fortalecidos uns com os outros. Essa caminhada servindo ao Senhor. Amém? Oremos. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor nesta noite? Aceitar a Cristo, se você sente que tem que fazer uma reconciliação ao Senhor. Se você tiver, venha. Se o Espírito Santo tocar o seu coração, é se o Espírito, não é a insistência do pastor, nem do pregador, nem ninguém, é o Espírito Santo tocou o seu coração, eu quero servir esse Cristo, eu quero servir a Jesus de Nazaré. Irmãos, o mundo é voltado, porque ele vive. Foi louvado aqui, né? Ele ressuscitou. É por isso que nós servimos a ele. É por isso que o evangelho está sendo pregado, pessoas estão indo para Cristo, porque o mundo não traz nada. Já já o tempo passa. E aonde nós vamos morar? Só tem um lugar. Aleluia. E o nosso Jesus está preparando as moradas para os escolhidos ao Senhor. Eu e você somos escolhidos ao Senhor. Amém? Quem está feliz nessa noite, diga um amém. Louvado seja Deus, oremos. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, nesta noite, por esta palavra, Senhor, de despertar. São verdades, Senhor, que não é ouvida, Senhor. É raro, Senhor. Mas o Espírito Santo direciona, ó Pai, os teus servos a haver um despertar, Senhor, um avivamento, Senhor, pela verdade do teu evangelho. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, somos gratos a ti, Senhor. Primeiro, Senhor, porque nos guardaste durante todo o dia, ó Pai. Muitas foram as lutas, ó Pai, que tivemos, ó Pai, para atrapalhar, Senhor, para impedir que estivéssemos aqui, ó Pai, para ouvir a verdade do teu evangelho. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por todos esses livramentos, Senhor, e saímos daqui fortalecidos, ó Pai, para testemunhar, Senhor, as demais pessoas, Pai amado, porque o avivamento, ó Pai, está acontecendo, ó Pai, e é a pregação do teu evangelho, ó Pai, que estamos sendo avivados, ó Pai, pela palavra verdadeira, Senhor. Pai eterno, em tudo, Senhor, nós te agradecemos, porque tu és conosco, Senhor. Tu tem nos protegido, Senhor. Tu tem aberto as portas, Senhor. E tudo é para a tua glória, Senhor. Por isso, Senhor, te agradecemos em todo o tempo, ó Pai.